Capítulo 134. Preparativos para a caça. Respiração. Um tipo de magia onde Mana em sua forma mais elementar foi disparada. Os poderosos dragões aparentemente adoraram usá-lo em um passado distante. E assim esse ataque se tornou uma espécie de ideal romântico. Mas ainda assim, o nível de poder destrutivo que cada ataque de respiração possuía era definitivamente horrível de se ver. Saidin veio para o campo dos monstros para treinar sua própria respiração que, sem dúvida, se tornaria um de seus principais ataques. Fosse ele na aparência do humano ou como um Leviatã, o tempo todo de repente optando por usar um manto geralmente usado por outros magos enquanto carregava um único bastão de madeira elegante e acompanhado por um drone equipado com uma câmera. Ele tinha a forma de um cajado longo e liso. E a ponta era arredondada, na verdade. Este era um cajado mágico criado com as próprias mãos de King Saidin. De longe, parecia que ele saiu de um galho quebrado de uma árvore. Mas quando inspecionado por perto, havia esse charme vintage em sua forma geral. Além disso, Saidin também anexou uma joia semelhante a rubi que apresentava os atributos de amplificação de mana e aumentar o poder do feitiço, em termos de valor de mercado. Essa cajado custaria facilmente quase 30 milhões de dólares. Bem, os magos tendiam a ter um hábito de gastos bastante grande. Então, ele estava indo em direção ao campo de caça de nível médio superior. Vestido como o mago de Bambaidon. Ele ainda verificou se o drone estava funcionando bem, já que as imagens capturadas também seriam enviadas para o blog. Ele deliberadamente veio aqui durante o pôr do sol e, com certeza, não havia muitas pessoas ao redor que ainda estavam caçando. Ainda assim, Saidin cobriu ainda mais o rosto com o capuz grosso e vagou pelo campo de caça. Quando ele andou por cerca de 30 minutos, ele finalmente se deparou com um monstro bastante substancial que dominava os céus. O Wyver. Se ele encontrou algo como um grifo, tudo bem. Mas um Wyver. Um monstro de nível alto. No campo de caça de nível médio superior? Provavelmente foi um exemplo típico de como as atividades dos monstros se tornaram caóticas ultimamente. Bem, isso é bom. Saidin apontou o cajado para o Wyver e focou sua mana fluindo dentro do corpo em seu novo bebê. Mana avermelhada se concentrou no rubi. E esse fluxo carmesim gradualmente se transformou em chamas enquanto fervia quentemente. E então... Kiahaha! Ele torceu e distorceu enquanto atacava o Wyver aéreo. A respiração. Chama da retribuição do inferno disparado por Saidin no chão só precisou de menos de um segundo para chegar ao Wyver. Kiek! As chamas do inferno engoliram o pobre Wyver de uma só vez. A criatura soltou um grito trágico de sofrimento enquanto batia as asas. Pena que as chamas diabólicas não queriam se apagar. Não importa o que acontecesse. Saidin reuniu mana em torno de seu cajado novamente. Desta vez, em vez da cor vermelha, o fluxo de mana emitiu uma tonalidade branca pura, como a superfície do gelo. A arrepiante mana reunida em torno do cajado rapidamente congelou o mundo. As moléculas de ar congelaram em minúsculas partículas de gelo e se espalharam, fixando-se na superfície de seu manto como uma fina camada de gelo. Enquanto a terra em que Saidin estava congelada de branco. Um sopro de tempestade congelante saiu do cajado desta vez. Essa respiração fria até conseguiu congelar o céu ao chegar ao infeliz Wyver. E quando foi combinado com as chamas do inferno, eles causaram uma enorme explosão. Bum!
O grande e poderoso Aiver foi reduzido a cinzas e pedaços de geada devido ao poder combinado de chamas e gelo amargo. E os restos caíram no chão. Roó! Como seu corpo havia sido completamente aniquilado. Não havia saque para recuperar. Mas ainda assim, essa demonstração de poder realmente o impressionou. Com sua forma humana era tão incrível. Então quão poderoso seria na forma do Leviatã? Sua confiança estava subindo. Eu me pergunto como foi a filmagem. Ele voltou sua atenção para o drone pairando e murmurou para si mesmo. Que tipos de reações eles mostrariam? Hoje em dia, Saidin estava obtendo muito prazer em ver os rostos surpresos daqueles magos excessivamente orgulhosos. Bem como naquelas duas pessoas que publicamente tentaram foder o mago de Bambaidon por ciúmes. Mas internamente cobiçavam o que ele possuía. Como seriam suas reações? Depois que ele postar esse vídeo no blog, eles negariam a verdade bem na frente de seus olhos e afirmariam que era o poder do cajado? Ou aceitariam a lacuna em suas habilidades e nas dele? E se ajoelhariam na derrota? Claro. A julgar pelas ações altivas anteriores de muitos magos até agora, a maioria deles escolheria a primeira opção. 1. Enquanto ele estava lá se sentindo bastante satisfeito consigo mesmo, uma mensagem de texto de Azeline chegou. Saiu e acabou de sair. Podemos conversar agora. Saidin mandou sua própria resposta curta e voltou para a saída. Depois de se encontrar com Azeline, Saidin contou-lhe tudo em detalhes. O futuro horripilante que as visões de Kim Il-sung revelaram. Além de cooperar com um ramo de vampiros chamado Nosferatus, a fim de impedir que esse futuro aconteça. Essa informação era um segredo sensível que nunca deveria ser contado a ninguém. Mas a pessoa que a ouviu foi Azeline. E Saidin sentiu menos pressão justamente por causa disso. Era uma pessoa tão confiável. Depois de ouvir tudo isso, os olhos de Azeline se abriram e tudo o que ela podia fazer era abrir e fechar a boca repetidamente como um peixinho. Completamente sem palavras. Na verdade, ela não podia dizer nada. Do seu ponto de vista, o que Saidin lhe disse há pouco soou como uma fantasia surrealista. Você gostaria de me ajudar? É? Espere. Espere. Então, deixe eu processar tudo que o Mr. Saidin me disse. Azeline escovou seus cabelos molhados para trás, aparentemente encharcados por causa de todo o suor frio que saía de sua testa. No futuro, nosso mundo caminhará para o apocalipse. Por causa dos vampiros. E para parar esses vampiros, precisamos nos aliar a outros vampiros e matar seu líder. Estou certa? Mais ou menos. Mas, por favor, tente separar Nosferatus e vampiros durante nossas conversas. Pode ficar confuso. Claro. Saidin ainda achava esse grupo de Nosferatus não tão fácil de confiar totalmente. Mas ele não podia esquecer o fato de que eles lhe entregaram uma escama do Leviatã, levando em consideração que essa escama era o verdadeiro negócio. De alguma forma, eles não pareciam seres totalmente malignos e impossíveis de trabalhar. Essa mulher de Lili até permitiu que Saidin despachasse seus agentes para o santuário escondido enquanto dizia: se mostrarmos até mesmo uma pitada de traição, você pode acabar com todos nós com sua forma de Leviatã fortalecida depois de ingerir a escama. Então, esses Nosferatus. Para Azeline, que desconhecia esses eventos,
Todos os vampiros eram exatamente iguais, independentemente de como fossem chamados. Você sabe. Ela parecia um pouco agoniada enquanto cobria o rosto. A máfia. As tríades. A Yakuza. Rebeldes e revolucionários. Forças governamentais. Etc. Ela pode ter recebido muitas comissões de muitos clientes diferentes no passado. Mas uma operação dessa escala. E trabalhar em conjunto com vampiros não menos. Foi uma estreia até mesmo para ela. Se você não se sentir à altura, você sempre pode recusar. Mas você deve manter tudo o que ouviu hoje em segredo, disse Saidin. De repente, Azeline baixou as mãos que cobriam seu rosto. Apoiou o queixo em com um olhar estranho em seus olhos, olhou para Saidin. Como um segredo? Sim. Claro. Com exceção de você, senhorita Azeline. Não há mais ninguém com quem eu possa falar sobre isso. Você é a primeira pessoa a ouvir esse segredo entre todos os meus conhecidos. Embora o famoso traço élfico de nunca trair a confiança dos outros tenha desempenhado um papel em sua decisão, Saidin também acreditava implicitamente em Azeline. Mesmo que ele não usasse os olhos do lobo e visse em seu coração, ela ainda era uma pessoa que ele conhecia há mais tempo. Afinal, até Saiyong não sabe? É? Ah. Sim. É isso mesmo. Antes que pudesse responder. Porém, ele se conscientizou um pouco dessa decisão. A razão pela qual ele não contou a Yu Saiyong foi porque essa operação seria muito perigosa. Dependendo de como foi interpretado, pode ser visto como uma espécie de discriminação. É assim. Mas foi uma coisa estranha, seus olhos recuperaram seu comportamento calmo. Seus lábios arquearam em um leve sorriso e até suas narinas brilharam um pouco. Sua tez mostrava intrigantemente o quanto ela estava satisfeita. Saidin coçou a cabeça enquanto perguntava a ela. Você chegou a uma decisão? A propósito, se eu decidir participar, isso não significa que teremos que nos ver mais vezes a partir de agora? Você disse que precisamos criar um plano. Enquanto torcia as pontas de seu cabelo, Azeline fingiu desinteresse enquanto perguntava às escondidas. Sim. Provavelmente sim. Mas, se você quiser, podemos nos comunicar usando esses cristais de comunicação. Não. Se eu fizer isso, então eu deveria fazê-lo corretamente. Neste mundo, eu odeio mais fazer as coisas pela metade. Sabe? Azeline de repente levantou-se de seu assento com um rosto sério. Vou fazer. Não é só você quem está me perguntando. Eu também quero fazer algo tão grande e louco. Salvar o mundo, isso não soa apenas legal? Tendo nascido como uma mulher elfa, eu deveria fazer pelo menos algo tão grandioso uma vez antes de morrer. Saidin olhou para ela e formou um sorriso. Obrigado. Em seguida, tirou um cristal da gaveta. Lilia? O mago concordou em ajudar. Hein? Nós estamos fazendo isso agora? Por favor. Sente-se. Vamos explicar o plano. Com certeza. Assim que Azeline se sentou, a voz de Lilia saiu do cristal. Muito obrigado. Mago Nin.
Todos nós subimos a bordo de um navio que atravessará um mar muito perigoso. E o primeiro obstáculo que devemos atravessar é matar uma certa mulher que se tornará a futura governante de todos os vampiros. Ok. Eu sei que o Mr. Siding já me explicou em detalhes. Isso é um alívio. Então, permitam-me explicar o plano com mais detalhes. O plano era assim. Em primeiro lugar, Nosferatus criaria uma barreira de isolamento que separaria uma pequena área do Mar do Leste do resto do mundo. Então, dentro dele, eles preparariam inúmeras armadilhas mágicas e pedras de mana. E quando Siding desempenhasse bem seu papel e atraísse Batory para essa barreira, essas armadilhas seriam ativadas. Então, a vez de Azeline viria em seguida. O que ela precisava ativar era o coração artificial que Siding ganhou ao derrotar a boneca dos vampiros há algum tempo. Ao ativar o feitiço contido no coração, aquele que desativou o fluxo de mana temporariamente, e usá-lo contra Batory. Então, naquele momento, ela deve se tornar incrivelmente fraca. Despeje incontáveis ataques mágicos sobre ela e, com eles, mate-a. Em teoria, bastaria um piscar de olhos desde o início da operação até sua conclusão, provavelmente menos de 3 segundos. No entanto, Lilia era de uma opinião que, se eles não conseguissem matar a mulher Batory dentro desse prazo, as chances de seu plano falhar era de mais de 70%. Então ela acrescentou outra coisa. É lamentável que a maioria de nós, Nosferatus, sejamos magos. Sinto que pode ser vantajoso para nós se tivermos mais uma pessoa, um cavaleiro, que possa atrasar Batory fisicamente. Lilia começou a murmurar quando achou infeliz. Um cavaleiro. Você diz? Os olhos de Siding brilharam. Se estivessem falando de um cavaleiro, então ele poderia pensar em alguém. Alguém que saiu de férias durante esses tempos turbulentos carregados de incidentes do monstro, dizendo que ela não poderia trabalhar devido à depressão pós-operatória da operação Qin e o rim. Sim. Mesmo com muita gente. Uma ralé desorganizada só vai acabar atrapalhando nosso caminho, então. Acredito que um cavaleiro talentoso seria melhor para nós. Siding caiu em um dilema. Enquanto isso, Azeline estava ao lado dele, incapaz de compor-se. Ele definitivamente disse que não envolveria Yu Sai-Yung nisso. Isso significava: a pessoa mais poderosa dos cavaleiros restantes só poderia ser. Em suas palavras seguintes, o coração de Azeline afundou até o fundo. Eu poderia levar a ideia para além do cavaleiro Qin e o rim. A relação entre o humano Siding e Qin e o rim não era tão profunda. A menos que ele estivesse na forma orc-herói. No entanto, ela era alguém com um grande senso de justiça, bem como mantendo ideais inabaláveis de um cavaleiro. Se ele explicasse a ela que, ao matar Batory, eles poriam fim aos incidentes do monstro, ela poderia concordar em fazê-lo sem muita resistência com essa linha de persuasão. Foi então que Azeline agarrou o braço de Siding. Desculpe-me. Sr. Siding? Sim. Ela só conseguia contorcer seu corpo com um rosto desconfortável, incapaz de dizer uma única palavra. Ela não apenas sentiu vergonha do incidente passado com Qin e o rim, mas também não queria discutir sua vida amorosa passada na frente de Qin Siding. Qual é o problema? Você talvez esteja desconfortável com a senhorita Qin e o rim?
Não. Não. Bem, nesse caso, há alguém que não é um cavaleiro, mas provavelmente mais forte do que o cavaleiro normal de qualquer maneira. Será que isso será bom? Sim. Mesmo que por um breve segundo. Em termos de jogo, o que eles estavam procurando era um tanque. Enquanto sorria para si mesmo, Saidin lembrou da silhueta de alguém que nunca seria levado para ser um tanque, um pequeno gato branco. E o Baek Song? E o cavaleiro Zhou Jiuque? Ouvi dizer que ele foi promovido ao nível alto. Azeline perguntou-lhe cautelosamente. Ah, você está certo. Também temos o Mr. Jiuque. Não temos? Se você está falando de Zhou Jiuque, você quer dizer o mestre das grandes espadas? Sim. É ele. Ele deve ser um bom ajuste. Nesse caso, satisfeito com a incrível qualidade de suas conexões pessoais, Saidin sorriu e anotou vários nomes no bloco de notas. Claro. Não se sabia se alguma dessas pessoas poderia participar de algo tão perigoso. Ufa! Deixando Azeline respirar aliviada. Saidin estava prestes a fazer uma ligação para Zhou Jiuque no telefone. Ah! Né? Tem uma coisa que eu deveria fazer primeiro. Quase esqueci. Então, de repente, lembrou-se de algo e puxou um cetro mágico armazenado em seu corpo através da espiritualização. Este cetro parecia um pouco semelhante ao seu, mas foi refinado e embelezado ainda mais para melhor se adequar a Azeline. Ele também tinha um diamante ao invés de um rubi para a joia decorativa. Aqui. Tome isso. Que? É isso? É um presente. Por decidir trabalhar conosco. Tem um atributo de amplificação muito poderoso adicionado. Ah! Mas parece tão caro. Ela estudou atordoada esse cetro cajado por um tempo, antes de engolir sua saliva nervosa e abraçá-la gentilmente. Haha! Fique amigável com essa fela em breve. Como é um dos melhores que já fiz. Vai te servir muito bem. Azeline achou Saidin ocupado enfatizando seu melhor bastante atraente. E ela sentiu essa vontade poderosa de abraçá-lo neste momento. Hã? Não. Ela acabou fazendo isso de verdade. Seu corpo agiu antes que sua mente pudesse. Ela abraçou Saidin com força, enquanto sussurrava lentamente para ele. Obrigada.